Fala galera, professor Eduardo Galves aqui na área. E aí, tudo bem? Quanto tempo, pessoal? Que saudade que eu tava aqui do QG do Enem. Super respeitando agora essa quarentena que a gente está vivendo, todo mundo está acompanhando aí os dramas que a Covid-19 tem causado, ou o nome do vírus, né, o SARS-CoV-2. E aí, como consequência, nós tomamos a decisão de seguir as nossas gravações, cada um com a sua particularidade. E bem-vindos aqui ao meu estúdio. Quem já me acompanha no YouTube já está acostumado a me ver aqui nesse espacinho. Galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com uma aula de fisiologia animal e humana, uma aula super importante. E vale dizer que nos últimos anos a ecologia no Enem ela vem caindo o seu nível de cobrança e a fisiologia humana é um dos assuntos super emergentes que vem aumentando muito aí essa cobrança. Dentro de todos esses processos, a gente tem a fisiologia do sistema circulatório, respiratório, digestório, endócrino, nervoso, excretor e o reprodutor. E existe um protocolo, tá? Para as aulas de fisiologia, vamos conversar um pouquinho aqui. Existe um protocolo, que é o quê? Primeiro a gente tem que ver a parte da fisiologia comparada, a gente vai ver um pouquinho de fisiologia animal, depois a gente vai cair onde? A gente vai cair na fisiologia humana. E um outro detalhe super importante, pessoal, sempre que a gente for trabalhar com fisiologia humana, a gente, antes de falar sobre o processo fisiológico, a gente tem que trabalhar um pouquinho com a anatomia, a gente tem que trabalhar um pouquinho também com a parte da histologia. Então veja bem, quando a gente fala uma aula de fisiologia humana, isso é um grande guarda-chuva e embaixo tem vários menores. Então tem a fisiologia humana, onde eu pego fisiologia comparada, animal, anatomia do sistema, histologia do sistema e o próprio funcionamento que a gente chama de fisiologia. Para isso eu tenho um quadro digital aqui que a gente vai usar e eu tenho um PowerPoint. Vamos começar a dar uma olhadinha nesse PowerPointzinho, pessoal? Então, ó, começa aí com o nosso PowerPoint, nosso QG do Enem, bonitinho. E vamos começar a trabalhar aí com essa brincadeira. Então, pessoal, sistema circulatório. Olha que imagenzinha bacana do coração. Olha para mim aqui um pouquinho, ó. Vamos colocar aqui do lado? Galera, olha só. Aula de sistema circulatório, a gente vai falar de coração e deixando bem claro que essa imagem do coração que vocês estão vendo, ó, aqui do meu lado, ó, aqui do ladinho, tá bom? Quase que eu errei o lado, ó. A imagem espelhada, não tô acostumado, ó. Aí, ó, tá aqui do meu ladinho esse coração. Essa imagem real do coração, tá? Vocês podem ver. Deixa eu pegar aqui a setinha. Opa, a caneta. Não, caneta não. Fiz errado. Apontador. Isso. Tá vendo? Ó, essa imagem aqui é uma imagem real do coração. Legal. Quando cai em prova, geralmente cai uma imagem mais esquemática. Eu vou desenhá-la para vocês daqui a pouco. Segura a onda aí, tá? Ó, o arco aórtico bonitinho. A tríade aqui do arco aórtico, que tem o tronco braquioencefálico. Eu tenho a carótida esquerda. Por aí vai. Queridos, essa imagem raramente ela vai aparecer em prova para vocês, tá? Geralmente quando cai uma imagem de coração, cai uma imagem mais esquemática, mas é óbvio que vai ter um slide para isso. Eu já queria pedir uma coisinha para vocês, não deixa de seguir a gente aí nas redes sociais, tá? Eu tenho no QG do Enem, tenho um canal no YouTube, tenho... Deixa eu me tirar aqui pra gente ver bonitinho. Tem o QG do Enem no YouTube, tem o QG do Enem no Instagram. E eu deixei para vocês também o meu Instagram e o meu YouTube também. Qualquer coisa, só me procurar aí que vocês conseguem me achar. Vamos começar a trabalhar com essa parte da fisiologia comparada, galera. Primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que esse sistema circulatório, ele pode ser classificado de várias maneiras. Já mostrei o PowerPointzinho, eu já dei um spoilerzinho aí para vocês. Essa circulação, ela tem 3 divisões. Essa circulação ela pode ser aberta ou fechada, primeira divisão. Essa circulação ela pode ser simples ou dupla, segunda divisão. E ela pode ser completa ou incompleta, terceira divisão. Vamos diferenciar esses 3 tipos? Volta lá no PowerPoint, ó, pessoal, dá uma olhada aí. A circulação aberta ou fechada é uma circulação, vamos acompanhar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o point laser, olha aqui, aberta ou fechada, super tranquilo, tá? A circulação aberta é aquela que acontece sem vasos sanguíneos, a circulação fechada é aquela que acontece com vasos sanguíneos. Já vou dar um spoiler aqui, pessoal, que é o seguinte, ó, dá uma olhada. Já vou te dar um spoiler aqui. Todos os vertebrados, é onde a gente vai focar mais, tá bom? Todos os vertebrados têm circulação fechada. Toda a nossa circulação corre dentro de vasos sanguíneos.
Tem exceção, Galves? Tem algumas exceções. Por exemplo, no nosso baço, a gente tem caminhos de circulação aberta, mas isso é uma exceção à regra, beleza? No nosso fígado também. Grande parte da circulação hepática em humanos passa por vasinhos chamados sinusoides, que não são vasos sanguíneos, são pequenos espaços abertos entre cordões de hepatócitos, que são as células hepáticas propriamente dito, tá? Foca aí no PowerPoint então, pessoal. Então a circulação pode ser aberta ou fechada, sem vaso sanguíneo, aqui com vaso sanguíneo. Simples e duplas, tem outro bizu aqui, ó. A simples passa uma vez no coração, a dupla passa 2 vezes no coração, olha para mim. Galera, outro bizu aqui super importante para vocês. A circulação simples, ela acontece quando o animal não faz respiração pulmonar. Por quê? Quando o animal faz respiração pulmonar, há a necessidade de eu mandar o sangue para o pulmão para que a hematose seja feita. Deu para entender? As trocas gasosas, ocorre a perfusão, que é a entrada, a infiltração de sangue dentro do pulmão desse cara, tem a hematose. Depois do pulmão, esse sangue ele precisa voltar ao coração desse indivíduo e do coração desse indivíduo eu bombeio o sangue para o corpo todo, 100% oxigenado. É um dos problemas, ó, vamos contextualizar aqui, um dos problemas que tem acontecido na infecção por coronavírus. Eu tenho a dissociação do ferro com a hemoglobina, a infecção respiratória vai agravando e tem a formação de um tecido cicatricial e, como consequência, eu tenho dificuldade de hematose. E ainda assim, quando a hematose acontece, eu tenho uma dificuldade muito grande de conduzir esse sangue oxigenado para todos os tecidos do indivíduo. Beleza? Então vamos lá, ó. Some aí o galvizinho, volta para o nosso PowerPoint. Circulação simples, então, é quem não faz respiração pulmonar. Circulação dupla é quem faz respiração pulmonar. Então, ó, anfíbio, já vou dar spoiler. Anfíbio, réptil, ave, mamífero, todo mundo faz respiração pulmonar como consequência geral de circulação dupla. Queridos, e o próximo ponto, a circulação completa e a circulação incompleta. Aqui também é super maneiro. Circulação completa é aquela onde não há mistura de sangue arterial com venoso, enquanto que a incompleta é aquela circulação que vai acontecer mistura de sangue arterial com venoso. Por que isso acontece, Galves? Isso acontece porque alguns animais, vamos dar uma olhada aí ó, no próximo slide, alguns animais... não é esse slide não, galera, depois eu falo sobre isso. Alguns animais, eles têm falhas no coração ou falhas dentro de vasos que fazem com que o sangue arterial se misture com o sangue venoso. Esse slidezinho aí, galera, ele serve para mostrar o quê? Ele serve para mostrar, na prática, a diferença de uma circulação aberta para uma circulação fechada. Repare que aqui na circulação fechada, por exemplo, uma minhoca, um anelídeo, que a circulação é 100% fechada, ela corre 100% dentro dos vasos, beleza? Inclusive os capilares são fechados. Enquanto que aqui, nesse processo de circulação aberta, o que acontece? Eu posso ter um vaso principal, aqui ó, eu tenho um vaso dorsal principal nesse indivíduo, legal? Mas parte da circulação se abre. Qual é a consequência disso? Dá uma olhada para cá, pessoal. A consequência disso é que esse indivíduo ele não tem pressão circulatória. Se esse cara não tem pressão circulatória, isso acaba sendo um fator limitante do tamanho do corpo dele. Para um pouquinho aí. Você pegou papel e caneta? Você está copiando a minha aula? Porque isso vai ser essencial. Você precisa montar um material de resumo. Você tem que ter um bom resumo da minha aula aí. Então, queridos, olha só. Se você não está com papel e caneta, pausa o meu vídeo aqui, ó. Aperta o pausezinho aqui embaixo. E aí você vai lá, pega um caderno, pega o papel e caneta e volta a copiar aqui o nosso conteúdo, beleza? Anota o OBS aí, galera. Anota o OBS. Circulação aberta é fator limitante do tamanho. Vou falar de novo. Circulação aberta é fator limitante do tamanho. Todo mundo que faz circulação aberta, como por exemplo os insetos, nessa imagem que vocês acabaram de ver, esse cara não tem pressão circulatória. E a consequência disso é que esse cara não vai conseguir crescer. Eu costumo brincar com os alunos aqui no presencial, que é o seguinte. Vou pegar uma aguinha aqui, pessoal. Eu costumo brincar com os alunos aqui no presencial da seguinte maneira. Por que não tem formiga do tamanho de um carro? Por que não tem mosquito do tamanho de um drone? Por que não existe um besouro do tamanho de um ônibus? Porque Deus é bom. Cara, porque Deus não deu a circulação fechada para esses caras. Porque com certeza absoluta, se esses animais, se os insetos, ou melhor, se os artrópodes
tivessem 100% de circulação fechada, esses caras seriam gigantescos e com toda certeza absoluta eles teriam dominado o mundo. Show? Volta lá no PowerPoint, dá uma olhada aí. Meus amores, o próximo slide é justamente para mostrar essa comparação aqui. Quem são esses indivíduos? Esses indivíduos são os moluscos. Abre a câmerazinha pro tio Galves aí, você consegue ver, ó. Aqui eu tenho o bivalve, eu acabei escondendo, mas tinha um caramujinho aqui, ó, que é um gastrópode. Aqui eu tenho um poliplacófora, todos esses caras são moluscos. O escafópoda, e aqui embaixo eu tenho os cefalópodes. Galera, quem é cefalópode? Cefalópode é polvo, lula, nautilus, que é esse carinha que tá aqui. Esse carinha é um nautilus, beleza? Eu ainda tenho um outro bichinho chamado sépia. Sépia é um bichinho bem simpático, é um animal que muda bastante de cor. Depois você pesquisa aí no YouTube sobre a sépia, é um animal bem interessante de você dar uma olhada. Galera, todas as classes de moluscos, com exceção dos cefalópodes, têm circulação aberta. Bivalve, gastrópode, poliplacófora, monoplacófora, aplacófora, escafópoda, todos esses caras têm circulação aberta. Por isso que você não vê ostra gigante, por isso que você não vê mexilhão gigante, por isso que você não vê caramujo e lesmas gigantes. Mas, por exemplo, polvo gigante e lula gigante você encontra. Na verdade, as lulas, que são os maiores invertebrados aí do mundo, nós temos dois grupos de animais super interessantes. A gente tem a lula gigante e a lula colossal. A lula gigante ela é mais comprida, só que ela é fina. A lula colossal ela é mais curta, mas ela é espessa. A lula colossal ela chega a pesar quase que 1 tonelada, cara. É o maior invertebrado do mundo, não só em massa corporal quanto em tamanho. Esse cara é muito grande. Pra você ter noção, o olho de uma lula colossal é do tamanho de uma bola de futebol oficial, cara. Imagina aquele olhão, 2 olhões assim, ó, bem grandões. Cara, esses animais são impressionantes. Por que uma lula dessa pode crescer e uma ostra não pode? Circulação fechada. Beleza? Outra coisa, eu queria aproveitar, vamos dar uma olhada aqui, ó, olho no olho, câmera cheia. Outra coisa super importante. Eu tô falando do sistema circulatório. E o sistema circulatório, ele circula o quê? Boa pergunta, né, filho? Cuidado, galera. O sistema circulatório nem sempre circula sangue, tá bom? Eu tenho vezes, como nos próprios moluscos aqui que a gente acabou de ver no slide, que o sistema circulatório não circula sangue. Ele circula o quê? Ele circula um fluido chamado hemolinfa. Então, alguns animais, como por exemplo a minhoca e todos os vertebrados, minhoca não, anelídeos de uma maneira geral, e todos os vertebrados têm sangue, enquanto que os demais não têm sangue. Sabe por quê? Porque para ter sangue, pessoal, tem que ter pigmento respiratório. Alguns crustáceos têm pigmento respiratório, como por exemplo caranguejo ferradura, que tem um pigmento respiratório que ao invés de ferro usa cobre, e isso faz com que o animal tenha um sangue azul incrível. Eu não separei ele aqui não, mas depois, se der tempo na nossa aula, eu estou contando um tempinho aqui do lado, ó, se der tempo eu abro uma aba aqui do navegador, tá bom? E eu mostro para vocês como é que é o caranguejo ferradura, também chamado de límulos. Sangue azulzinho, cara, por causa do cobre. Então, se você tem pigmento respiratório, você tem sangue. Se você não tem pigmento respiratório, você tem hemolinfa, beleza? Tamo juntos? Tudo bem, pessoal? Vamos de slide de novo? Dá uma olhada aí, ó. Vamos seguir essa brincadeira, pessoal. Nesse próximo slide é o slide mais importante desse nosso primeiro encontro. Nesse slide, galera, eu mostro para vocês como é o coração dos vertebrados. E algumas coisas a gente tem que classificar aqui. Por exemplo, peixe, tá em inglês, mas eu vou acompanhar aqui com vocês, fiquem tranquilos. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vamos classificar a circulação desses caras? Como é que a gente classifica essa circulação? Galves, como que é essa classificação? Ó, me olha aqui, cara, de novo. Lembra que eu falei que todo vertebrado a circulação já é fechada? Então no teu material tu já vai pegar aí, ó, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero, já vai colocar que a circulação desses caras é sempre fechada. Depois eu tenho que classificar com relação ao número de cavidades. No peixe, 2. No anfíbio, 3. No réptil, 3 ou 4. Ave mamífero, 100% 4. Tudo bem? Então repare aqui, ó, nesse slide, eu vou sumir de novo só para vocês conseguirem ver melhor o PowerPoint.
O peixe, ele tem um átrio e um ventrículo. Legal? Duas cavidades só. O anfíbio tem dois átrios e um ventrículo. E aqui nesse ventrículo mistura sangue. Se nesse ventrículo mistura sangue, a circulação dele é completa ou incompleta? É incompleta. Mistura de sangue arterial com venoso. Repare aqui que o azulzinho, ele se mistura com o vermelho. Beleza? Nos répteis, eu falei que eu tenho réptil com 3 e com 4. Repare que os répteis têm o início de um septo aqui, para separar o ventrículo em dois, mas ainda não está separado. Esse septo, anotem o nome, ele é chamado septo de Sabatier. Super importante essa informação para vocês, tá? Eu tenho um grupo de répteis, que são os crocodilianos, daqui a pouco eu vou mostrar eles para vocês, que tem o septo de Sabatier, sabe como? Fechado, coração tetracavitário. Depois eu passo para aves e mamíferos, coração 100% tetracavitário, septo de Sabatier 100% completo. Galerinha, olha só, vamos dar uma olhada no quadrinho digital aí? Repare o seguinte, ó, tamo junto aqui. No quadrinho digital eu vou mostrar, tem a canetinha aqui, ó, só desenhando aqui para vocês no quadrinho digital. Acompanha comigo. Primeira coisa, pessoal, o coração do peixe é um coração que é assim, ó, ele é apenas bicavitário. Se ele é um coração bicavitário, ele tem um átrio, um ventrículo e como consequência é isso daí e acabou. Quando eu vou para os anfíbios eles já têm um coração como tricavitário. Olha aí, ó, que bonitinho o coração do anfíbio. Só que aí tem um problema extremamente grave no coração desse cara. Qual é o problema, pessoal? O problema é que desse lado eu tenho sangue arterial, esse sangue arterial desce para o ventrículo do cara, beleza? E desse lado eu tenho sangue venoso. Quando chega nesse ventrículo aqui, olha o que acontece, ó. O sangue venoso mistura com o arterial. Repararam que ficou ali no meio, diferente? E essa mistura é extremamente prejudicial para quem? Extremamente prejudicial para os anfíbios. Deixa eu escrever para você não esquecer, ó. Aqui eu tenho peixes, aqui eu tenho anfíbios. Beleza? Tá acompanhando aí o quadrinho? Show, né? Vamos ver os répteis? Galera, os répteis, então, eles têm também um coração tricavitário e tem o início do septo de Sabatier. Só que veja bem, esse septo de Sabatier, eu tenho sangue venoso do lado direito, sangue arterial do lado esquerdo. Opa, fez besteira aqui. Volta. Acabei soltando a caneta. Então, ó, sangue arterial do lado esquerdo. Só que aqui, pessoal, o que vai acontecer? Vai ter mistura de sangue arterial com sangue venoso. Isso faz com que a circulação desses caras também não seja uma circulação completa. Ela é incompleta. Aqui eu tenho os répteis. Só que tem um grupo de répteis que eu falei para vocês que o coração já é tetracavitário. Que répteis são esses? São os répteis crocodilianos. Ô Galvizinho, quem são os crocodilianos? Eu tenho jacaré, crocodilo e um cara chamado gavial. Já ouviu falar em gavial? Depois dá um Google no gavial. Ele também é um crocodiliano. Galera, vamos lá, ó. O coração é tetracavitário. Eu tenho... Opa, eu vou precisar de mais espaço. Pera aí, pessoal. Deixa eu puxar esse coração aqui para baixo. Ó, puxei aqui para baixo. Acho que não vai dar problema, não. Esses crocodilianos, eles têm o septo de Sabatier completo, como eu acabei de falar, ó, completinho. O crocodiliano já tem um coração tetracavitário. Portanto, no crocodiliano, galera, o sangue venoso, ele fica só desse lado, no interior do coração, e o sangue arterial, ele fica só desse ladinho aqui, no interior do coração do bichinho também. Legal? Então não tem mistura de sangue dentro do coração desse bicho. Ah, Galves, então esse cara, o réptil, o crocodiliano, já tem circulação completa? A resposta é não. Sabe por que a resposta é não? Porque aqui em cima, dentro de dois vasos, que são as artérias pulmonares e as veias pulmonares, tem dois vasos bem grandões aqui, ó, que vem lá do coração desses caras, a artéria pulmonar e a veia pulmonar, elas têm o quê? Elas têm um canal de comunicação. E nesse canal de comunicação, pessoal, sabe o que acontece? Bem aqui, ó, nesse canal de comunicação, onde eu fiz em amarelo, eu tenho uma estrutura, vou puxar para cá, chamada de forame de Paniza.
E nesse forame de Pariza, cara, isso cai em prova? Não, filho, isso despenca em prova. Nesse forame de Paniza, o que que acontece? No forame de Paniza, eu tenho mistura de sangue arterial com venoso. Então, embora o crocodiliano já tenha um coração tetracavitário, não adianta. Tem mistura de sangue arterial com sangue venoso, circulação incompleta. E aí, para a gente fechar esse nosso primeiro momento, esse nosso primeiro encontro, aves e mamíferos vão ter o coração 100% tetracavitário. Então, esses caras, aves e mamíferos, aqui ó, aves... Deixa eu mudar de lado, você vai entender por quê. Calma, eu tenho desse lado, ó, aves e mamíferos. Show? Galvez, coração é igual? Sim, coração é igual. Então não dá para diferenciar o coração de uma ave para um coração de um mamífero? Dá. Sabe como? Pela artéria aorta, galera. A artéria aorta do mamífero, ela sai aqui do ventrículo esquerdo, desse lado eu tenho o VE, ó, ventrículo esquerdo. A artéria aorta do mamífero sai daqui e vira para o lado esquerdo. A artéria da aorta da ave vira para o lado direito. Então eles têm arcos aórticos invertidos. Deu para entender isso? Então, como os arcos aórticos eles são invertidos, a consequência é que eu não tenho diferença no coração, mas olhando um para o outro, pela artéria aorta. Arco aórtico para a esquerda, sinistro, mamífero. Arco aórtico para a direita, destro, ave. Beleza? Vamos dar mais uma olhadinha aí no PowerPoint. Tudo bem, pessoal? PowerPointzinho aí. Ficou alguma dúvida, galera? Não, né? Trabalhamos tudo direitinho aí. No próximo bloco, a gente vai trabalhar com circulação humana. Beijo e até já. Fui!